Olá, já parou para pensar quem realmente manda em um estado? Parece uma pergunta simples, né? Mas aqui em Rondônia, as regras do poder são um verdadeiro quebra-cabeça. E hoje, com a ajuda do material incrível do professor Dr. Marcelo Lessa, do projeto Alero Turbo, a gente vai montar esse quebra-cabeça. Vamos juntos desvendar os segredos que fazem toda a diferença nos bastidores do poder. Preparados? Para começar, vamos direto para a pergunta de R$ 1 milhão. Quem, de fato, julga um governador? Parece fácil, mas a resposta é um labirinto, cheio de caminhos que podem levar ao erro. E olha, muita gente boa se perde por aí. Vamos ver se a gente consegue sair desse labirinto sem cair em nenhuma armadilha. Mas calma. Antes de se aventurar pelas armadilhas, a gente precisa conhecer o mapa do jogo. Pensa num tabuleiro de xadrez. Primeiro, a gente tem que saber o que cada peça faz. E segundo o mestre que nos guia hoje, o professor Lessa, tudo começa com 3 jogadores principais. E aqui estão as nossas peças-chave. De um lado, a Assembleia Legislativa, que é quem cria as regras do jogo. Do outro, o governador, o jogador que executa as principais jogadas. E sempre de olho em tudo, o Tribunal de Contas, o verdadeiro cão de guarda do dinheiro público. A dinâmica entre esses 3 é que define o rumo do Estado. Ok, já conhecemos os jogadores. Agora vamos ao que interessa. O que cada um pode fazer? No jogo do poder não tem movimento à toa. Saber exatamente qual é o limite de cada um é o grande segredo para entender quem, no final das contas, manda de verdade. Vamos começar com um número que é mágico na política de Rondônia: 24. Esse é o total de deputados na Assembleia Legislativa. E por que esse número é tão importante? Porque é a partir dele que tudo é decidido. É a base de cálculo para aprovar ou derrubar qualquer projeto. Guarda bem esse número, que ele vai ser bem importante mais para frente. Agora, outro número para nossa conta: 7. 7 são os conselheiros do Tribunal de Contas. Mas sabe, o mais interessante aqui não é um número em si, mas como eles são escolhidos para chegar lá. A forma como esses conselheiros são indicados diz muito sobre o equilíbrio de forças na fiscalização do poder em Rondônia. É aqui que o jogo de influências fica bem claro. Essa tabela aqui, olha, é ouro puro. Ela mostra direitinho quem faz o quê. E a expressão-chave aqui é parecer prévio. O Tribunal de Contas dá a opinião técnica, com base nos números, na lei. Mas a palavra final, quem bate o martelo e decide mesmo, é a Assembleia Legislativa. É um julgamento político. Entender essa diferença é tudo. Agora, atenção total aqui para um prazo que é campeão de pegadinhas em concursos: 15 dias úteis. É o tempo que o governador tem para dizer sim ou não a um projeto de lei. E se ele ficar em silêncio? Pois é, no direito o silêncio fala. E nesse caso, eles significam sim. É a tal da sanção tácita. Ou seja, se o governador não se manifestar, a lei é aprovada do mesmo jeito. Ok, já conhecemos o tabuleiro, as peças e algumas regras. Agora vamos para a parte mais divertida, as armadilhas. É aqui que a gente separa quem está preparado de verdade. São aqueles detalhes que as bancas, especialmente a FGV, adoram usar para pegar quem está desatento. Mas, com as dicas do professor Lessa, a gente não vai cair em nenhuma. Lembra daquela nossa pergunta lá do começo? Quem julga o governador? Bom, agora a gente vai responder de verdade. E o segredo está em entender que a resposta é depende. Depende do tipo de crime. E a confusão entre crime comum e crime de responsabilidade é a primeira grande armadilha. Vamos à primeira armadilha: o crime de responsabilidade. Pense em algo como desrespeitar a Constituição, usar mal o dinheiro público, um ato contra o próprio cargo. Nesses casos, não é um juiz de carreira que decide. É um tribunal especial, uma mistura de poder político com judiciário, 5 deputados e 5 desembargadores. O que isso quer dizer? Que o julgamento tem um peso político enorme. Agora, se o crime é comum, um crime que qualquer pessoa pode cometer, como corrupção, previsto lá no Código Penal, a história é completamente diferente. O caso vai direto para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aqui vai uma dica de ouro, uma atualização crucial. Antigamente, a Assembleia precisava autorizar o processo. Mas o STF mudou essa regra. Agora não precisa mais de autorização. O STJ pode investigar e processar o governador diretamente. Essa mudança é gigante. Próxima área de grande confusão: quem dá a palavra final sobre as contas do governo? Muita gente pensa que, por ser um órgão técnico, é o Tribunal de Contas, né? Mas, será que é isso mesmo? Vamos investigar.
E a resposta é não exatamente. O processo tem duas fases bem definidas. Primeiro, o Tribunal de Contas analisa tudo, número por número, e emite sua opinião técnica, o tal do parecer prévio. Só que essa opinião é, na prática, uma recomendação. A decisão final, quem bate o martelo e diz se as contas estão aprovadas ou rejeitadas, é a Assembleia Legislativa. Mais uma vez, o julgamento é político. Para fechar nosso tour pelas pegadinhas, a última armadilha, o poder do veto. Imagina o cenário. Os deputados fazem uma mudança na Constituição do Estado, a lei mais importante de todas. O governador pode chegar e simplesmente vetar essa mudança? O que parece mais lógico? A resposta é um gigantesco e sonoro não. Mudar a Constituição não é a mesma coisa que criar uma lei comum. É um poder que pertence somente aos deputados. O governador não tem nada a ver com isso. Ele não pode nem aprovar, nem vetar. Quem promulga, ou seja, quem oficializa a emenda, é a própria mesa da Assembleia. Ufa, desvendamos muitos dos segredos do poder em Rondônia, não é mesmo? Agora, para garantir que tudo isso fique bem claro, vamos fazer aquele resumo rápido, o que o professor Lessa chama de fichamento estratégico. São os pontos de ouro, aqueles que não dá para esquecer de jeito nenhum. Então, vamos lá. Nossa revisão final. Crime de responsabilidade? Tribunal misto que julga. Crime comum? Sobe direto para o STJ sem pedir licença para ninguém. Tribunal de Contas? 4 são indicados pela Assembleia, 3 pelo governador. E as contas do governador? Quem decide, no fim, é a Assembleia. E emendas à Constituição? O governador fica totalmente de fora. Com esses pontos na cabeça, não tem como errar. O professor Lessa encerra seu material com um provérbio que diz tudo. Quando os justos governam, o povo se alegra. No final das contas, todas essas regras, todos esses detalhes que a gente viu hoje, têm um único objetivo: garantir um governo justo que trabalhe para o povo. E agora fica a reflexão final. Conhecer as regras do jogo é o primeiro passo, é fundamental. Mas o jogo real que acontece lá fora é muito mais complexo. Envolve política, envolve interesses e, claro, exige a nossa vigilância. Então, a pergunta que fica é: como nós, como cidadãos, podemos usar esse conhecimento para cobrar um jogo mais justo e mais transparente? A resposta para isso está nas mãos de cada um de nós.